Então, sejam muito bem-vindos ao segundo workshop Troféu Seriema. Hoje é a nossa parte 1. O Troféu Seriema é promovido pelo CREA Goiás e é com grande satisfação que damos início à primeira etapa desse workshop, começando hoje, 13 de maio, com a apresentação, no caso agora, de 3 trabalhos e um bate-papo com os premiados Troféu Seriema de 2024 das seguintes modalidades: biodiversidade, sociedade sustentável e elementos naturais. A autora que iria apresentar a produção acadêmica teve um imprevisto e a gente então está redirecionando para o dia 27. Então, a segunda etapa desse workshop será no dia 27 de maio, também às 19 horas do horário de Brasília, com a apresentação dos trabalhos das modalidades inovação, gestão empresarial para a ODS, imprensa e produção acadêmica. Já estão todos convidados. E ainda para brilhantar o dia 27 de maio, teremos oficialmente a abertura das inscrições para a 23ª edição do Troféu Seriema. Pedimos desde já o apoio de vocês para que a gente possa divulgar essa premiação tão importante e que estará com as inscrições abertas em 2025 e receberá projetos de todo o país, tá? Para saber mais, acompanhe sempre as nossas redes sociais. No Instagram, estamos lá com @Troféu Seriema, sem acento, e fiquem à vontade e acompanhem a gente. O Troféu Seriema é o Prêmio CREA de Meio Ambiente, tem por finalidade reconhecer o mérito de iniciativas que se destaquem pela excelência de sua contribuição com ações de preservação, recuperação, defesa e conservação do meio ambiente, da melhoria da qualidade de vida, estimulando a consciência ambiental para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e saudável e sustentável. Em nome do CREA Goiás, parabenizamos a todos os premiados da edição de 2024, Troféu Seriema, pelo excelente trabalho realizado. Então, neste momento, convido o coordenador adjunto da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a CODESUD, CREA Goiás, o engenheiro ambiental Marlisson Noronha Rosa, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Vanessa, pelas palavras. E eu gostaria aqui, com muita alegria, receber todos que aqui estão para aprendermos, né, e ter esses cases que estão sendo premiados pelo CREA Goiás. E que no dia 27, a partir do dia 27, vai estar abertas as inscrições, como a Vanessa disse, e vai se estender até dia 28 de julho. Então, você que tem um trabalho inovador, que pode ter um potencial ali, um diferencial para o ambiental, a gente convida vocês para estar apresentando esses projetos, quando for aberta a inscrição dia 27, e que a partir dessas possam surgir de inspiração para outros. Esse trabalho, então, eu agradeço a palavra e em nome da nossa Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CREA Goiás, o nosso coordenador, Antônio Donato, não pôde estar presente, estou aqui representando a comissão. Deixo um abraço para todos que integram a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, e que, a partir dessa comissão, a gente trabalha aqui nos bastidores para poder aprovar cada etapa para essa premiação. Então, retorno a palavra para você, Vanessa, e agradeço em nome aí da nossa comissão a oportunidade de estar aqui representando. Obrigada, conselheiro Marlisson, a gente que agradece. E só relembrando, para a realização do Troféu Seriema, a gente tem essa comissão que cuida de outras demandas e principalmente essa questão da aprovação, juntamente ao plenário, à diretoria, para que o Troféu Seriema aconteça. Muito obrigada, Marlisson. Então, por motivos de agenda institucional, o presidente Lamartine Moreira Júnior não poderá prestigiar o nosso evento, mas parabeniza os trabalhos vencedores de 2024, bem como gravou uma mensagem super especial para a edição de 2025. Que satisfação estar aqui com vocês neste workshop do Troféu Seriema. É com grande satisfação que anunciamos que o dia 27 de maio de 2025
começa as inscrições para o Troféu Seriema 2025. Vamos fazer desta próxima edição mais um marco da sustentabilidade no sistema Confea, CREA e Mútua. Aguardo vocês! Maravilha. Obrigada, Alisson, pelo apoio. Então, essa é a fala do presidente, anunciando a abertura das inscrições para 2025, que a gente tem um desafio aí de bater recorde, porque o ano passado a gente bateu o recorde de inscrições, foram 255 projetos recebidos, então a gente fica muito feliz e já convidamos vocês, se tiverem outros projetos, outras ações, podem sim, com toda certeza, se inscreverem, tá, pessoal? Então, o troféu Seriema ele é realizado anualmente e o 22º troféu Seriema, que foi realizado em 2024, foi uma edição especial, como eu comentei, pelo recorde de inscrições. E os trabalhos vencedores merecem todo o nosso reconhecimento. Então, a gente vai exibir agora um vídeo resumo da premiação, da cerimônia de premiação, a cerimônia de gala, que é maravilhosa, nosso Oscar da sustentabilidade. Então, eu vou exibir aqui, compartilhar com vocês esse videozinho da edição passada, só para a gente ficar com aquele gostinho de quero mais. Sejam todos muito bem-vindos à entrega do Troféu Seriema, 22º Prêmio CREA de Meio Ambiente. É com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês à 22ª edição do Troféu Seriema, Prêmio CREA de Meio Ambiente. Representa a dedicação à luta incessante por um mundo mais sustentável e a esperança de um futuro melhor para as próximas gerações. E com esse tema que a gente tem hoje de mudanças climáticas, já não há mais tempo de esperar. E a engenharia tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. A todos que direta ou indiretamente nos ajudaram ao longo de 25 anos de pesquisa. Em uma tentativa de transformar um desafio ambiental em uma solução prática. A gente precisa deixar de tratar o meio ambiente como uma praça, onde todo mundo vai lá para usufruir, mas poucos vão para lá para cuidar. Estamos orgulhosos por desenvolver um projeto que purifica a água poluída e consegue resolver um problema crítico de saúde pública, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das milhares de pessoas que vivem. Esse trabalho não só fortalece nosso compromisso com o meio ambiente, mas também promove e aprimora as melhores práticas de ESG no agronegócio. Espero que seja de grande exemplo para todos os gestores da saúde pública, complementar e privada. Agradecemos ao CREA Goiás por essa valorização e a todos que apoiam essa grande iniciativa. Me fez ver e ter esperança de que a gente pode realmente, cada um de nós, em cada estado, seja no Ceará, com esse jovem estudante que esteve aqui, seja no Mato Grosso do Sul, aqui no Goiás, em todos os estados que participaram desse prêmio, quem divulga a ciência, quem participa da ciência, é isso que a gente precisa fazer, que a gente precisa agir. O número recorde de inscrições desse ano reforça que estamos nos trilhos do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, o CREA Goiás investiu e não mediu esforços para realizar este evento, que, sem dúvidas, abrange toda a sociedade, porque pensar na preservação do meio ambiente é pensar no bem-estar coletivo. O Troféu Seriema é cada vez mais reforçado pelas ações que nós temos para proteger o nosso planeta. Quanto mais ações visando proteger o meio ambiente no âmbito geral, que é da sustentabilidade, a gente protege a nós mesmos. Iniciaremos as apresentações e será da seguinte forma. Anunciarei a primeira modalidade, que irá se apresentar, e o mesmo autor terá 10 minutos de apresentação, e
por sequência, eu irei anunciar as demais modalidades e o autor que irá apresentar. Após finalizar as apresentações, será postado no chat os links de frequência e avaliação desse evento. É muito importante que vocês avaliem os eventos para que a gente possa manter a realização de eventos, o CREA possa proporcionar esses eventos para a sociedade, e a presença se faz necessária para quem preencheu o link de inscrição lá no nosso site, receberá depois o certificado. E aí, quem está assistindo aqui e não se inscreveu lá, a gente pede que preencha a frequência e depois nos envie um e-mail ou uma mensagem para que a gente possa buscar emitir o seu certificado, tá, pessoal? E aí a gente terá um momento de perguntas para tirar dúvidas e depois a gente vai encerrar o evento. Então, continuando, a modalidade biodiversidade, ela abrange iniciativas de manutenção e preservação das inter-relações e ecossistemas que envolvam flora e fauna. E sobre o projeto vencedor, o título é Conservação, Melhoramento e Cultivo do Pequizeiro. As instituições são Emater Goiás e Embrapa Cerrados. E os autores são Elaine Botelho Carvalho Pereira, Ailton Vitor Pereira, Sidney Cunha Andere e Helenice Moura Gonçalves. E a Helenice está aqui para compartilhar para a gente como que é a relevância desse projeto, dessa pesquisa, que também colocou-se em prática. A gente tem aí o Pequis Sem Espinho, que é um sucesso, pelo menos aqui, como se diz, no Goiás. A gente convida a doutora Helenice Moura Gonçalves para fazer a apresentação desse projeto tão importante. Eu vou compartilhar aqui. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite do CREA Goiás, a Vanessa e a todos os organizadores. O nosso trabalho, intitulado Conservação e Melhoramento do Pequizeiro, é um trabalho pioneiro aqui no Cerrado, e ele só pode acontecer através de parceria, principalmente do Dr. Ailton Pereira, do Dr. Elaine Pereira, o Sidney, e eu entrei agora compondo a equipe mais recentemente e fui agraciada, nós fomos agraciados com esse prêmio o ano passado. Pode passar, Vanessa. Bom, as cultivares de pequizeiros lançadas em novembro de 2022 é o resultado de mais de 20 anos de trabalho, de experimentação agrícola, de ciência, de pesquisa. E essa parceria entre Embrapa Cerrados e a Emater Goiás foi fundamental para a gente avançar no processo de desenvolvimento das cultivares de pequizeiros. A Embrapa Cerrados, situada aqui em Planaltina, DF, e a Emater Goiás, com as unidades de Anápolis, Goiânia. O principal objetivo dos pesquisadores nesse momento é justamente termos uma opção de uma cultivar, de uma espécie nativa do Cerrado, do bioma Cerrado, da nossa flora, e que ela tenha retorno econômico para os produtores. Então, o agricultor familiar que buscou a Emater há 25 anos atrás, que quer recompor sua reserva legal, ele buscou essa alternativa de uma espécie que poderia atender às questões ambientais e também econômicas na sua propriedade. Pode passar, Vanessa. Bom, o pequizeiro é a espécie Carioca brasiliense, é uma árvore símbolo do Cerrado, é conhecido como o ouro do Cerrado e tem destaque de várias formas aqui na região, principalmente na culinária. Então, o apelo em relação ao pequi é um apelo cultural também. Então, todos os goianos, os mineiros, tocantinenses, mato-grossenses, Mato Grosso do Sul, onde ocorre o pequi, todo mundo tem um apego, não só na culinária, mas também do aspecto cultural com esse fruto. E devido a esse seu potencial, ele desperta muita atenção de nós, consumidores, dos extrativistas, dos agricultores, e a indústria também tem agora trabalhado para colocar o pequi na prateleira ao longo do ano, e também, principalmente, o seu comércio in natura. Acontece que o pequizeiro, quase que 100% dele é obtido do extrativismo nas áreas naturais de ocorrência da espécie. E aí, com esse aumento da demanda, nós precisamos também ter a necessidade de plantios comerciais para proteger as árvores lá no seu ambiente natural e ainda permanecer o extrativismo sustentável e aumentar essa oferta de frutos no mercado com os plantios consorciados. Pode passar, Vanessa. Bom, as matrizes foram selecionadas ao longo dessas décadas todas, e a principal mesmo que foi encontrado sem espinho na natureza, ele é uma mutação na natureza.
E o produtor, agricultor familiar, que encontrou essa árvore, procurou a doutora Elaine, na Emater, e a partir daí se começou a produção das mudas clonadas. Como podem ver aqui na imagem do lado direito, né? A semeadura ali do porta-enxerto, e logo em seguida a extração do explante da matriz selecionada para enxertar na muda, no cavalo, né? no porta-enxerto. Então, o pequizeiro é a primeira espécie frutífera arbórea perene do Cerrado que tem as cultivares disponibilizadas para a sociedade. E isso é fundamental, porque ele abre agora o caminho para o baru, para a cagaita, para a mangaba, para a macaúba e outras tantas espécies da flora do Cerrado. E o melhoramento genético é uma ferramenta fundamental para isso, selecionando as melhores variedades, ali, as melhores plantas ali dentro daquele plantel de árvores no BAG, tanto aqui na Embrapa Cerrados, quanto aí na Emater. E aí, para esse melhoramento genético avançar, foi necessário o desenvolvimento de técnicas de propagação. No caso do pequizeiro, a técnica de maior sucesso foi a enxertia. E sempre os pesquisadores, os melhoristas, nós pensamos em precocidade, para o produtor a planta começar a produzir mais rápido e ter o fruto ali para comercializar, isso é retorno econômico. Produtividade, foram selecionadas as melhores árvores em todas essas 1.000 plantas aí da Emater e também 800 plantas aqui da Embrapa Cerrados. Foi buscando também a qualidade desses frutos do aspecto de polpa, coloração e a resistência a pragas e doenças, que é fundamental para uma espécie que está sendo plantada no seu berço de origem. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, aqui essa imagem mostra o plantio experimental de mais de 1.000 árvores na Emater, né, do lado esquerdo, e aqui do lado direito, né, os pioneiros no trabalho, o doutor Ailton Pereira e a doutora Elaine Pereira, embaixo de uma árvore adulta, né? Vocês podem ver o quanto o pomar é bonito e saudável. Pode passar, Vanessa. E aqui o plantio experimental da Embrapa Cerrados, né, que também muitas árvores trazidas de várias partes daqui do Cerrado, principalmente do Vão do Paraná. E aqui, mais recentemente, o plantio clonal instalado aqui na Embrapa Cerrados, em janeiro de 2023. Pode passar. Bom, quais são as vantagens do piqui com espinhos? As cultivares com espinhos, as 3 variedades lançadas, elas têm predominantemente maior produtividade comparativamente aos sem espinhos. A coloração da polpa delas é muito atrativa, ela varia de um alaranjado para um quase avermelhado. E tem uma espessura de polpa também um pouco superior quando comparada ao piqui comum e ao piqui sem espinhos. E essa cultivar GO-BRS 203 que eu coloquei aqui em destaque do lado direito, vocês podem observar o quanto a coloração dela é chamativa, é viçosa, a espessura de polpa, e ela tem uma peculiaridade, ela também vai produzir de janeiro até fevereiro, ou seja, o produtor que tiver essas variedades mescladas na sua propriedade, ele pode conseguir uma safra de pequi variando de 4 até 6 meses. E isso é fundamental para que o produtor tenha retorno econômico. Pode passar, Vanessa. Aqui, somente para ilustrar a diferença entre as variedades, né, das GOs BRS 201, 202 e 203, isso na ocasião do lançamento, são frutos muito bonitos, com a espessura de polpa maravilhosa, e aí o destaque da amêndoa, né, que a gente pouco acessa. Bom, e quais são as vantagens do piqui sem espinhos? O piqui sem espinhos, ele é chamativo, principalmente para quem tem o receio de provar o fruto e tem medo do espinho. Então, a ausência do espinho ali no endocarpo, ele atrai novos consumidores, principalmente pessoas, né, estrangeiros, crianças, turistas. Ele favorece a mecanização do fruto, né, do ponto de vista de retirada da polpa e o acesso à amêndoa, que também é muito nutritiva e rica, né, que também pode fazer agora parte do consumo, ainda mais. E essa polpa, né, do piqui sem espinho, ela é um tom mais amarelado, mais suave, assim como o sabor do piqui sem espinho também, que é mais suave. E para quem vai experimentar pela primeira vez, se recomenda provar do piqui sem espinho para que também possa desenvolver um paladar e aí sim, né, começar a gostar do piqui, que já é tão polêmico. Pode passar.
E aqui mostrando no detalhe, né, cada uma das 3 variedades sem espinhos, a GOBRS 101, GOBRS 102 e a GOBRS 103, que é a mãe de todas. Vocês podem reparar aí o quanto que é bonito, né? A amêndoa se destaca também. E eu recomendo a todos que tiver a oportunidade de experimentar a amêndoa do Pequim. Pode passar, Vanessa. Para isso, a Embrapa Cerrado, junto com a Emater, desenvolveu para o plantio as recomendações. Esses 2 materiais que estão em destaque aqui, tanto os cultivares de pequizeiro, que mostra detalhadamente a vantagem de cada um, e aqui do lado esquerdo, as orientações para o plantio dessas matrizes. É fundamental que essas cultivares sejam plantadas de forma policlonal, né? Não recomendamos uma variedade só, pelo risco de, principalmente, pragas e doenças, mas principalmente também para aumentar a diversidade genética do pomar, com o objetivo de favorecer a fecundação cruzada, o aumento da produção de frutos e também para que o produtor possa atender à legislação. Pode passar, Vanessa. Bom, as principais recomendações, então, em relação aos cultivares de pequizeiros lançados, é efetuar esses plantios com as 6 variedades, né, as 3 sem espinho, mesclada com as 3 com espinhos. Inicialmente, numa pequena escala, o produtor vai fazendo investimentos gradativos ao longo dos anos, e à medida que ele for tendo retorno, ele aumenta a sua área de plantio. Importantíssimo seguir todas as recomendações dos manuais disponibilizados. Esses manuais estão nos sites da Embrapa e da Emater de forma gratuita para toda a sociedade. E também lá tem as orientações de adubação, de espaçamento e diversos outros tratos culturais, principalmente em relação ao controle de pragas e doenças. E muito importante adquirir essas mudas e os propágulos dos viveristas já credenciados na Emater Goiás, porque esses viveristas que têm as mudas com garantia da qualidade Emater e Embrapa, com a certificação. E mais recentemente, né, uma curiosidade muito importante para nós que somos entusiastas da flora do Cerrado, foi sancionada a Lei 15.089, agora em janeiro de 2025, e ela traz muita proteção para o pequizeiro, impedindo a sua derrubada, e também promove, não só para o pequizeiro, mas para todos os outros frutos do Cerrado, né, a valorização da sua cadeia produtiva. Pode passar, Vanessa. Bom, para reserva e encomenda de materiais, nós recebemos muita demanda. Onde eu compro essa muda, onde adquirir? O principal local é a Emater Goiás. Vocês podem procurar aqui no site da Emater. E também, qualquer dúvida, o link da Embrapa, na página de cultivares da Embrapa, também complementa as informações dos viveristas cadastrados. Muito obrigada pela atenção e estamos todos à disposição. Muito obrigada, doutora Helenice. Parabéns a todos os autores por este maravilhoso projeto, de suma importância, a gente fica muito feliz. Eu estava passando aqui e está tendo um bug entre passar e até carregar para vocês. Mas eu vou tentar me organizar com a leitura de vocês para que os próximos saiam direitinho. Muito obrigada. Tá, pessoal? Agradeço, parabenizo novamente e pela confiança em terem enviado o projeto ao Troféu Seriema e sucesso aos novos projetos, enfim. Agora a gente vai falar sobre a modalidade sociedade sustentável. Ela abrange iniciativas que envolvem as relações de dependência entre a sociedade e os recursos naturais, educação e conscientização ambiental, ou mesmo projetos de restauração e conservação do patrimônio histórico, cultural e urbanístico. O projeto vencedor da edição de 2024 foi o projeto Programa Lixo Zero em Hospital Filantrópico Conveniado ao SUS. A instituição é o Hospital São Julião, Mato Grosso do Sul. E os autores do projeto, na verdade, é o Bruno Madalena, que esteve na nossa cerimônia de premiação, e por motivo de estar representando o projeto em uma outra final de um outro premiação a nível nacional, que está acontecendo neste exato momento em São Paulo. Então, o autor Bruno Madalena não pôde estar aqui com a gente, e a superintendente do Hospital São Julião, a doutora Jéssica, quem irá apresentar aqui para a gente esse projeto tão grandioso.
Doutora Jéssica, eu passo a palavra e vou compartilhar aqui a tela, tá? Olá, boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês hoje, nessa missão que é do nosso gerente de meio ambiente. Espero atender as expectativas e passar um pouquinho do nosso trabalho para todos vocês. E desde já nos colocamos à disposição para retirada de dúvidas, para conversas com mais detalhes. É uma alegria muito grande para nós do Hospital São Julião estar participando desse simpósio no dia de hoje. Obrigada, Vanessa. Pode passar. Bom, rapidamente, é importante a gente, antes de entrar no assunto específico, que é o gerenciamento de resíduos do Hospital São Julião, a gente explicar um pouco da nossa instituição para todos vocês, para que vocês possam entender o que é o Hospital São Julião e qual a representatividade dele dentro de Campo Grande, né, da nossa capital e do estado de Mato Grosso do Sul. Então, o Hospital São Julião, ele tem 83 anos, completa 84 anos agora no mês de agosto. Pode passar, Vanessa. Ele foi constituído há 83 anos atrás por Getúlio Vargas como um dos leprosários do Brasil. Na época, a patologia da hanseníase, na época também conhecida como lepra, diante da ausência de tratamento, as pessoas portadoras dessa doença, elas eram segregadas da sociedade, separadas, isoladas em ambientes, em sanatórios leprosários, para que não houvesse a transmissão dessa doença. Então, o Hospital São Julião, há 83 anos atrás, foi criado com essa finalidade de acolher essas pessoas da região do Centro-Oeste, portadoras dessa doença. O hospital foi, na época não era um hospital, era um sanatório, né, um leprosário. Ele foi administrado pela União por alguns anos, depois repassado para o estado do Mato Grosso, na época, e ali era feita dado a assistência possível a essas pessoas portadoras dessa patologia, só que com bastante escassez, considerando que a patologia ela gerava um medo, né, na sociedade, as pessoas não gostariam de prestar assistência a essas pessoas com medo de contaminação e também por escassez de recurso. Então, essas pessoas que ali residiam, elas se estruturavam e se organizavam em sociedade da forma que podia. Esse ambiente separado para eles estruturar esse isolamento, eles possuem até hoje 242 hectares, e ali eles tinham a sua área de sobrevivência dentro das suas possibilidades. Pode passar. O Hospital São Julião, então, iniciou-se dessa forma, ele foi administrado por mais alguns anos pelo estado do Mato Grosso, e há 60 anos atrás, a cidade de Campo Grande recebeu a irmã Silvia, uma missionária salesiana italiana, que veio para a cidade de Campo Grande para ser professora em um colégio católico aqui da nossa região. Ela iniciou o trabalho dela na cidade, e aos finais de semana ela ia para um abrigo de crianças chamado Educandário Getúlio Vargas, fazer a sua assistência social. E ali as crianças perguntavam pelos pais, queriam saber onde que os pais estavam, queriam notícias dos pais, e elas falavam que estavam no São Julião. Então, a irmã Silvia foi até esse local conhecer, né, o que era esse leprosário e onde que essas pessoas estavam. E foi quando ela foi altamente impactada por essa realidade, por essa falta de assistência que as pessoas ali que moravam tinham. Mais de 300 pessoas isoladas em um ambiente, necessitando de absolutamente tudo, desde mantimentos alimentares e também de assistência médica. Foi quando ela decidiu assumir e pedir dentro da sua congregação
que ela fosse direcionada ao São Julião para assistir essas pessoas e reestruturar esse lugar. Ela recebeu diversas negativas a primeiro momento, até porque a missão salesiana ela é voltada mais para a área da educação, mas diante de muita dedicação e insistência, ela voltou à Itália, requereu a sua mentora maior, onde foi autorizado, e ela veio com um grupo de voluntários italianos, na época estruturado e chamado de Operação Mato Grosso, para vir acolher essas pessoas, desculpa, que ali estavam segregadas, né, dentro do Sanatório São Julião. E aí iniciou-se a missão da irmã Silvia junto a essa instituição de reconstruir esse lugar. Com a chegada dela e o momento que ela se situou nessa instituição, foi criada a Associação de Auxílio e Recuperação dos Rancenianos, a fim de dar a legalidade jurídica para que ela pudesse receber recursos e fazer uma administração da pessoa jurídica com mais assertividade. Hoje, essa associação ela é presidida pelo Dr. Carlos Melk e conduzida por outros diretores. No entanto, a irmã Silvia ela ainda reside lá dentro do São Julião, hoje com 94 anos de idade, e muito do que o São Julião é hoje é resultado de muito trabalho e dedicação dela. Pode passar, Vanessa. Hoje o São Julião ele é caracterizado um hospital geral, um hospital de retaguarda, a qual ele tem uma representatividade dentro da cidade de Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul. Ele é referência em oftalmologia e referência no tratamento da hanseníase. Nós temos hoje 165 leitos entre clínicos e cirúrgicos. A unidade cirúrgica executa em torno de 70 procedimentos cirúrgicos por dia, não só dentro da oftalmologia, mas nós atendemos também cirurgia geral, otorrino, cirurgia plástica reparadora e urologia. Dentro dos leitos de internação clínica, hoje ativos são 117 leitos, e esses 117 leitos são assistidos por toda a equipe multiprofissional, não só uma assistência médica, mas para tratamento de pacientes com necessidades de reabilitação, paliativos ou cuidados crônicos. O São Julião hoje não tem leitos de UTI, ele é direcionado a atendimentos de média e baixa complexidade, mas com números expressivos perante ao nosso estado. Então, 60% das cirurgias eletivas realizadas na cidade de Campo Grande foram feitas no São Julião, 90% dos transplantes de córnea do estado do Mato Grosso do Sul foram feitos junto ao Hospital São Julião. Então, hoje nós somos caracterizados como um hospital geral e a gestão de resíduos veio para somar e brindar e demonstrar a possibilidade de um hospital também fazer a diferença nesse ambiente. Então, através de uma mudança de lei aqui do nosso município, há 10 anos atrás, onde os grandes geradores teriam que fazer a sua coleta seletiva, iniciou-se a pedido da irmã Silvia a gestão de resíduos do São Julião. O senhor Bruno Madalena, que hoje é o nosso gerente de meio ambiente e sustentabilidade, ele iniciou esse trabalho e se deparou com inúmeros desafios, né, de separação desses resíduos, mas aos poucos foi estruturando esse trabalho. Pode passar, Vanessa. Com a estruturação desse trabalho, primeiro, uma mudança cultural dentro da nossa instituição muito expressiva, mas necessária para que ele conseguisse atingir o seu resultado. O que foi identificado nos primeiros movimentos? Que muitos dos resíduos produzidos dentro do hospital, eles eram caracterizados como os resíduos
infectantes. No entanto, eles não eram infectantes, até porque muitos deles tinham acabado de sair da autoclave. Por exemplo, a embalagem do material que vai para dentro da autoclave, que ele é esterilizado e antigamente era descartado dentro de um lixo de produtos infectantes. Hoje, o primeiro trabalho estruturado dentro do São Julião foi isso: categorizar os resíduos que ali eram produzidos e separar com bastante assertividade o que de fato é infectante e o que não é. Aqui é uma foto do nosso centro cirúrgico com uma estruturação de não só um cesto de lixo infectante, e sim com a separação já dentro da unidade cirúrgica, para que isso comece lá na hora do atendimento ao paciente. Pode passar. Todo esse trabalho de separação de resíduos foi feito em todas as unidades, sejam cirúrgica ou ambulatorial ou de internação clínica, e todas as unidades antigamente, em 2014, um só cesto de descarte. Em 2015, foi colocado a separação que a gente já conhece por cor, e hoje em dia a separação ela é ainda mais assertiva, onde somente um cesto é de infectante e os resíduos recicláveis são colocados em saco plástico transparente, todos juntos, porque eles serão separados no nosso residuário num segundo momento, a depender da sua categoria. E aí as categorias são prensadas para que sejam comercializados com uma remuneração um pouco melhor por conta dessa separação. Pode passar. Então, essas são algumas fotos do nosso residuário. Lá dentro do São Julião, todos os resíduos são organizados, separados, e se tiver alguma possibilidade de reaproveitamento, é feito. Então, aqui é separado papelão, plástico, papel branco. As marmitas lá no São Julião, nós não utilizamos marmitas de isopor, somente marmitas de alumínio, a qual elas são fundidas depois, higienizadas e fundidas, e é vendido como alumínio, lingotes de alumínio, mês a mês. E todos os outros materiais recicláveis da mesma forma. Então, 2 toneladas por mês de recicláveis são produzidos dentro do São Julião e são separados, prensados e vendidos, transformando em receita para transformar na saúde do paciente que necessita, que espera o atendimento do SUS. Pode passar. Os lixos, os resíduos orgânicos, né, que são os restos de comida, cascas, da nutrição, né, no momento da produção dos alimentos do hospital, eles são compostados dentro da nossa área e, após todo o processo, essa compostagem é utilizada para adubo dentro da nossa horta ou dentro da nossa área de reflorestamento para reconstrução da nossa área de preservação permanente, a qual a gente vem replantando os eucaliptos que teve perda com o passar dos anos. Então, isso hoje é adubo para essa parte de reflorestamento. E são 7 toneladas por mês de resíduos orgânicos produzidos dentro do São Julião e compostados. Pode passar. Outra iniciativa do São Julião, né, uma das tantas que foram feitas a fim de melhorar essa gestão do resíduo, foi a exclusão de copos descartáveis de toda do nosso fluxo assistencial e do nosso fluxo de trabalho. Nós somos um hospital SUS hoje, direcionada à população vulnerável, mesmo com esse viés, a gente conseguiu excluir todo o copo descartável, tanto da equipe profissional
profissional quanto das pessoas que ali vão receber o seu atendimento. Eis que, desde o momento do agendamento da sua consulta, é comunicado a iniciativa do São Julião e cada paciente já vai preparado com a sua garrafa ou o seu copo reutilizável para beber água dentro do São Julião. E, caso não tenha, a gente tem outros itens que é reaproveitável para conceder para esses pacientes. E para os nossos colaboradores e médicos, nós fizemos copos de fibra de arroz também para que seja utilizado dentro do ambiente de trabalho. Os entulhos das obras feitas dentro do São Julião também são reaproveitadas dentro da nossa área. Nós temos uma área de nascente, de erosão, a qual a gente precisa reaproveitar esses entulhos, então a gente chama de entulho limpo, que é feito toda a separação desses entulhos e os que pode ser reciclado, reaproveitado, assim é feito. E várias outras iniciativas com comunicação visual a todo instante, com envolvimento de toda a equipe, com equipe estruturada para fazer multirões de coleta e conscientização, inclusive das pessoas que estão circulando ali dentro da nossa instituição, que são inúmeras pessoas, mais de 500 pessoas por dia dentro do nosso ambulatório e unidade cirúrgica. Pode passar. Hoje, dentro do Hospital São Julião, nós também temos uma escola estadual que fica dentro da nossa área, e essa escola, ela também hoje é certificada lixo zero, e a gente dissemina esse conhecimento com os alunos, e hoje os próprios alunos nos apoiam nessas iniciativas de educação continuada, de campanhas, para que esse trabalho não se perca no decorrer dos dias. E como essas fotos demonstram, é um trabalho contínuo de treinamentos, de iniciativas políticas, iniciativas junto aos governantes aqui da nossa cidade e do nosso estado, para que isso também possa conscientizar outras pessoas. Pode passar, Vanessa. Então, aqui é um pouco dos nossos números, desde o ano que a gente iniciou, em 2015, mesmo com um trabalho primário, né, inicial, em 2016 a gente já teve resultados positivíssimos, a qual a gente desviou 55% dos nossos resíduos produzidos dentro do São Julião do aterro sanitário. Então, por esse gráfico, é possível identificar que desde o início desse trabalho, a gente já atingiu um desvio de mais de 50% em todos os anos. Pode passar. E o trabalho contínuo com um foco, né, de todos, independente da área, desde a área assistencial até a administrativa, resultou nesse percentual histórico. Nós somos o primeiro hospital da América Latina certificada lixo zero, em que, no ano de 2023, a gente foi certificado pelo Instituto Lixo Zero com desvio de 82% dos resíduos sólidos. Em 2024, a gente foi certificado com desvio de 84% de todo o resíduo produzido dentro do São Julião do aterro sanitário. Isso, em exemplos práticos, seriam mais de 60 caminhões de coleta urbana que nós desviamos do aterro com esse trabalho feito dentro do São Julião. E outro número que eu acho muito interessante colocar é que a nossa cidade hoje, a nossa cidade de Campo Grande, recicla, reaproveita apenas 2% dos seus resíduos. E o São Julião hoje reaproveita 84%. Então, é um número bastante expressivo. O que não é reaproveitado dentro do São Julião é somente
os infectantes devido à legislação vigente que tem que mandar para incineração. Pode passar. E para demonstrar que esse é um trabalho muito positivo para qualquer instituição, a gente demonstra aqui que esse trabalho de gerenciamento de resíduos não é uma despesa, e sim uma economia para todas as instituições, principalmente hospitalares, porque o quilo do resíduo infectante ele é bastante expressivo, e quando você faz uma separação assertiva, você consegue obter resultados financeiros positivos, fora a venda dos recicláveis, que ainda, dentro do nosso país, eles não são tão valorizados. Desculpa, pessoal. Mas ele gera, sim, uma receita que pode ser revertida para assistência à saúde da população que utiliza do SUS. Pode passar. Então, para fechar a nossa apresentação, é essa a mensagem: replicar essa iniciativa é uma das nossas maiores satisfações. Como aqui está a escola, que fica dentro do São Julião, que também foi certificada pelo Lixo Zero, e dentro disso, a gente se orgulha, porque foi uma iniciativa dentro do hospital que a gente conseguiu envolver muito mais pessoas, e hoje a Escola Padre Franco del Piano também é certificada. E isso não para pela escola, lá dentro do hospital, a gente busca a todo instante levar esse conhecimento a nível nacional. Inclusive, como a Vanessa falou, o senhor Bruno está num evento agora de ESG a nível nacional, e o São Julião foi premiado na categoria de gestão de resíduos como o campeão dessa categoria, por conta também desse trabalho de gerenciamento. Então, mais um prêmio, e mais uma vez a gente demonstra que é possível, mesmo numa instituição de saúde, fazer um bom trabalho de gerenciamento de resíduos e ter bons resultados, inclusive financeiros. É isso. É um resumo muito breve. Estou à disposição para tirada de dúvidas. Aqui é mais alguns dos prêmios que a gente recebeu, mas a gente se coloca à disposição de vocês, e o que precisarem de apoio nessa iniciativa, independente da empresa, o São Julião está de braços abertos. Obrigada, doutora Jéssica. A gente fica muito feliz, que é realmente uma iniciativa impactante dentro de um hospital. Gestão de resíduos é realmente assim, é complexo no Brasil e dentro de um hospital, com esses números, com esse reconhecimento e a replicabilidade e a escolinha. Então a gente fica muito feliz. Desejo melhoras da sua tosse aí, cuidado com esse tempo, já começando até a ficar um tempinho seco, como se diz, a gripe, as doenças respiratórias, você mais do que eu pode afirmar, então cuidado aí. A gente fica muito feliz com o projeto também ter, como se diz, participado do nosso Troféu Seriema. Pessoal, eu já disponibilizei aí no chat o formulário de avaliação do evento e a lista de presença que eu havia comentado, então se vocês puderem já ir preenchendo, a gente fica feliz. Vamos dar prosseguimento agora. A gente vai agora para a modalidade Elementos Naturais, que abrange iniciativas com foco na conservação, manutenção e recuperação de algum dos 3 elementos naturais, do solo, da água e ou do ar. O projeto vencedor dessa categoria na edição de 2024 foi o projeto Águas de Bonito, que é da instituição Instituto das Águas da Serra de Bodoquena, IASB, e os autores são Liliane Lacerda,
Marcelo Brasil de Brasil, Alexandre Stuck Júnior. O Alexandre está aqui conosco. Alexandre, eu passo agora a palavra para você, para que você possa apresentar esse maravilhoso projeto também. Eu vou compartilhar a tela aqui, só está tendo, né, aquele bugzinho para demorar um pouquinho, mas fique à vontade para já ir se apresentando aí. Obrigado, boa noite a todos, né? Primeiramente agradecer o CREAS, a Vanessa aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do projeto Águas de Bonito, né? Ele foi projetado aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul. Acredito que todos já conheçam um pouco da cidade, é uma referência não só nacional, como mundial de ecoturismo, né? Vencedor de vários prêmios nacionais e internacionais, o município de Bonito. E ele é uma iniciativa, né, do IASB, né, por meio da Liliane Lacerda. O IASB é uma ONG muito atuante aqui no município de Bonito, né? O Marcelo Brasil, que é o responsável, que é o diretor do escritório regional aqui de Bonito, do IMASU. O IMASU é o órgão de fiscalização ambiental do estado de Mato Grosso do Sul. E eu, o Alexandre, né, que sou do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, sou promotor ambiental aqui da comarca de Bonito, né? Vanessa, pode passar, por gentileza? O projeto, né, o objetivo do projeto, ele se confunde muito com o seu histórico, né? O projeto Águas de Bonito, ele tem como objetivo formar uma rede de cooperação com base em boas práticas de conservação nas propriedades rurais aqui da nossa região, né? Por meio de uma gestão compartilhada nas bacias hidrográficas aqui do nosso município, né? E como eu falei, o objetivo dele, ele se confunde muito com o seu histórico, com a sua formação. Por gentileza, poderia passar. O histórico dele, o projeto ele foi criado assim, depois que o Rio Mimoso ficou turvado, ou como a gente diz aqui, achocolatado, né? Por mais de 40 dias, fomos a campo para tentar descobrir onde que estava acontecendo isso, e depois de muita procura na propriedade que estava causando esse turvamento no Rio Mimoso, nós nos deparamos com uma pequena propriedade rural, salvo engano, com menos de 100 hectares, e quando chegamos na propriedade, nós percebemos algo muito impactante, né? Tinha uma erosão muito grande dentro da área de preservação permanente, a APP, né? Tinha um desvio do Rio Mimoso, que dava num chiqueiro próximo a essa área de APP, onde que todos os dejetos desse chiqueiro, juntamente com quando chovia, o material, o solo e o pré-erosão, e essa erosão era um dos motivos que estava causando o turvamento nesse rio Mimoso. E o turvamento aqui nos rios aqui de Bonito causa prejuízo não só ao meio ambiente, mas impacta muito a nossa economia, porque Bonito vive praticamente do turismo. E fizemos os procedimentos de praxe, o IMASU, o órgão fiscalizador, fez as autuações, as notificações para o proprietário. Nós, do Ministério Público, instauramos o inquérito civil para apurar a responsabilidade. Falamos com o proprietário do imóvel, só que nós nos deparamos com uma situação em que o proprietário do imóvel ele não tinha condições alguma financeira, nem recursos estruturais para poder arrumar aquela propriedade. Ele estava passando por um problema de saúde na época, e até estava, inclusive, ele estava colocando à venda a propriedade rural, né, para poder pagar o tratamento. Ou seja, ele não tinha condições alguma de fazer todo o procedimento necessário, projeto de conservação de água e solo, reflorestamento de APP, retirada do desvio que foi feito. Ele não tinha condições. Mesmo que eu ajuizasse uma ação civil pública, por mais que o IMASU aumentasse o valor da multa ambiental, a gente não conseguiria resolver o problema. Então, diante dessa situação, alguns autores daqui de Bonito, o IASB, Sindicato Rural do Bonito, Ministério Público de Bonito e a AGRAER,
sentamos aqui numa reunião para tentar arranjar uma solução para esse projeto, para essa situação específica, né? Daí que surgiu, lá em 2020, início de 2020, um pouco antes da pandemia, surgiu o projeto Águas de Bonito. Na verdade, é uma forma de viabilizar, né, de cooperação entre esses atores, né? Por gentileza, poderia passar? Então, a partir desse dia, criou-se o projeto por meio de um termo de cooperação feito com o IMASU, Ministério Público aqui, representado pela 2ª Promotoria Ambiental de Bonito, e ASB e Sindicato Rural, aqui de Bonito. E o objetivo desse projeto foi identificar, inicialmente, todas as áreas do Rio Mimoso, né? Por ser muito grande, o Rio Mimoso ele foi dividido em 3 etapas, alto, médio e baixo Mimoso. Hoje o projeto encontra-se na 2ª etapa, que é o médio Mimoso. E o projeto ele consiste em fazer uma vistoria por meio de imagens de satélite e a campo. Todas as propriedades rurais localizadas nessa bacia do Mimoso, elas são vistoriadas pela equipe do projeto. A equipe do projeto vai até a propriedade, faz um levantamento das necessidades que a propriedade precisa, faz um relatório, fala com o proprietário. Ao final, finalizando toda a etapa, fazemos uma reunião com todos os proprietários, explicamos o projeto e aí partimos para a fase de execução do projeto. Esse é o grande diferencial do projeto. O projeto ele visa a cooperação de todos os autores. Por exemplo, o projeto vai até uma propriedade rural e faz o seu levantamento, faz um relatório falando que a propriedade precisa de um projeto de conservação de água e solo, precisa fazer algum tipo de intervenção na APP, como plantio, cercas, precisa fazer curva de nível e fala para o proprietário. O proprietário não tem possibilidade alguma de fazer essas intervenções. Então, o projeto corre atrás dos parceiros para tentar achar estrutura, maquinário, mão de obra, ou até mesmo o próprio projeto, por meio de recursos do Ministério Público, que são destinados para o projeto, arca com parte dos custos do projeto. Por exemplo, precisa cercar uma APP. O projeto verifica junto ao proprietário rural se ele tem alguma disponibilidade, mão de obra. O projeto vai lá, compra as estacas e se o proprietário tiver condições de colocá-las, ele coloca. Precisa fazer uma curva de nível, mas o produtor rural não tem um maquinário. Então, o projeto aluga uma máquina e o proprietário arca com outros custos. Então, é uma forma de cooperação, né, entre todos os atores. E nisso, né, já foram mais de quase 100 propriedades, esses dados estão desatualizados, né? O Alto Mimoso já foi fichado, o Médio Mimoso está em fase de execução. Por gentileza, poderia passar, né? E, como foi dito, né, o projeto ele visa essas quatro principais circunstâncias: conservação de solo, identificação de nascentes, cercamento de nascentes e restauração florestal. Em decorrência do trabalho do projeto, já foram analisados mais de 11 mil hectares, né? Só para vocês terem uma ideia, isso significa que são mais de 11 mil campos de futebol que já foram avaliados pelo projeto só na região do Alto Mimoso. Na região do Médio Mimoso, que está em fase de execução, já foram mais de 2 mil hectares, né? Já foram feitos terraços implementados em quase 360 hectares, né? Beneficiando diretamente 12 propriedades rurais. No Alto Mimoso, foram feitas 16 barreiras no Médio Mimoso em 10 propriedades.
Você poderia, pode passar pode passar o slide, por gentileza. Aqui são algumas fotos, né? Essas aqui são algumas áreas que o projeto foram feitas implementações de curva de nível. Esses tratores aqui, muitas vezes, eles são alugados pelo próprio projeto, ou emprestados por parceiros, ou até vizinhos da propriedade. Acho que saiu aqui. O slide saiu Vou aqui. voltar aqui, saiu por Sim. conta própria. Não, tranquilo. Isso aí são algumas fotos que a campo, né? O consultor ambiental indo no local, fazendo o projeto de conservação do solo, alguns maquinários sendo utilizados nas propriedades. Só para lembrar, alguns maquinários são até de produtores rurais vizinhos da área que está sendo analisada, entendeu? Então, a gente é feito um contato com vários parceiros para quem possa, por exemplo, emprestar um maquinário, né? Pode passar, por gentileza. O projeto também ele se preocupa bastante com essa questão das estradas, que aqui no nosso município é importante, porque as estradas elas são grandes causadoras de turvamento dos rios, então já foram feitas adequações de mais de 2 quilômetros de estradas rurais só no Alto Mimoso, só de cercas construídas, né, pelo projeto, foram mais de 14 quilômetros de cerca construídas, mais de 10 nascentes protegidas só no Alto Mimoso, mais de 8.000 mudas, né, plantadas em áreas de preservação permanente. Por gentileza. Aqui são mais algumas fotos do projeto, né, das áreas que são feitas intervenções, né. Aqui são mais alguns dados que são feitos, né, as adoções de medidas de conservação do solo, construções de barreiras, beneficiando algumas propriedades no Alto Mimoso. Por gentileza. Dessas questões de intervenção diretamente no solo, é importante também informar que o projeto ele se preocupa também com outras frentes, né? Principalmente as questões de educação ambiental, onde a gente vai nas escolas, são feitas feiras ambientais aqui em Bonito, sendo promovidas pelo projeto, né? Também foram instaladas, por meio de recursos do projeto, estações meteorológicas, né? Aqui para nossa região é muito importante, já que, como já foi falado, Bonito depende muito da qualidade ambiental de suas águas, e essas estações são importantes para esse monitoramento. Foram adquiridos caiaques para monitoramento dos rios, inclusive as forças públicas e ambientais podem utilizar esses caiaques, né? Então, a gente faz o monitoramento da turbidez da água aqui, não só no Mimoso, né, que foi o rio escolhido para o projeto, mas também no Formoso, Rio da Prata, o Formosinho e outros córregos aqui da nossa região. E o projeto ele continua mais fortalecido. Antigamente no começo ele iniciou com apenas 4 parceiros, que foi o Ministério Público aqui de Bonito, o IMASU, o IASB e o Sindicato Rural aqui do nosso município. E hoje a parceria aumentou, já foi firmado um novo termo de cooperação, onde outros parceiros aderiram o projeto, a ProSolo, a Agraer, a Semadesc, a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Bonito, a própria Prefeitura de Bonito também é uma grande parceira nossa, e o projeto a cada dia cresce e é fortalecido com a ideia de que, cooperando, a gente consegue salvar o nosso meio ambiente aqui. Era isso, pessoal, e coloco à disposição de eventuais dúvidas. Obrigada, Alexandre. É realmente um projeto. Débora, se puder segurar só um pouquinho, fazendo um favor, o compartilhamento. Isso.
Aí você pode colocar em modo apresentação, compartilhar a apresentação, tá? Alexandre, realmente um projeto grandioso, envolver tantas propriedades, uma área, um turismo realmente muito forte e realmente necessitando dessa conservação. Parabenizo a todas as instituições envolvidas, de grande relevância mesmo esse projeto. A gente fica muito feliz e lisonjeado por vocês terem concedido ao Troféu Seriema a honraria de enviar esse projeto para concorrer nessa categoria e parabéns realmente para todos os envolvidos aí, tá? A gente fica muito feliz. Pessoal, lá no início eu comentei que a modalidade de produção acadêmica que estava prevista para hoje, a Débora Raíssa, que estava aí para a apresentação, ela estava envolvida ali num trânsito e um congestionamento, tinha acidente, mas como é o decorrer do nosso evento, ela entrou em contato aqui, que já conseguiu chegar em casa, que já está disponível para apresentação. Então a gente vai dar essa prosseguimento, vamos, como se diz, seguir o nosso já previsto anteriormente. Então, eu vou convidar aqui a Débora Raíssa para apresentar. Antes, eu vou falar só um pouquinho sobre a modalidade. Modalidade de produção acadêmica, ela abrange pesquisas científicas, né, realizadas que visam a produção de conhecimento por meio de investigações, práticas dos processos relacionados à sustentabilidade. O título do trabalho é a utilização do resíduo de tratamento de água como camada de cobertura em aterro sanitário. A instituição é Saneamento de Goiás, S.A., Saneago. Os autores são Débora Raíssa Marçal, Beatriz Soares de Freitas Rodrigues, Brenda Vitória de Souza Fonseca, Ellen Carla Miranda de Rezende, Teissa Fernanda Barbosa Borges. Parabéns, meninas do grupo das meninas. A gente está aí também com a Camila Roncato, faz parte do corpo do Saneago, e a gente fica muito feliz. Débora, eu vou passar a palavra para você, para ficar melhor a visualização e depois também na filmagem. Clica no modo compartilhamento e aí você compartilha a tela, interrompe aí e compartilha a tela da apresentação em tela cheia, fazendo isso, perfeito. E agora é com você, está com você a palavra, fique à vontade. Boa noite. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Vocês conseguem me escutar bem, correto? O meu trabalho, né, o nosso trabalho, né, um trabalho feito a várias mãos, é intitulado A Utilização de Resíduo de Tratamento de Água como Camada de Cobertura em Aterro Sanitário. Foi um trabalho feito com um grupo grande, né, dentro da Saneago, que foi a Gerência de Gestão de Resíduos, Dietas e ETS, em parceria com um aterro sanitário localizado em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiás, que é o aterro da Metropolitana Serviços Ambientais, né? A Brenda é aí a representante do aterro, né, e os demais integrantes da Saneago. O nosso trabalho, ele surge dentro de uma contextualização que é o cenário da grande maioria das ETAs, né? Todas as ETAs geram como subproduto o que a gente chama de lodo de ETA. O que é esse lodo de ETA? Ele é o resultado da lavagem de filtro e da descarga de decantadores. Então, o processo de tratamento de água, ele gera aí um resíduo, né? E esse resíduo, ele é comumente encaminhado, né, aos corpos de água. E quando, na verdade, deveria passar por um tratamento, né, e a partir desse tratamento vai ocorrer aí a separação das fases, né, a fase líquida e a fase sólida, e essa fase sólida precisa ter uma destinação, né. No nosso caso, né, algumas estações de tratamento de água já possuem essas unidades de tratamento de resíduo, né, como era o caso da ETA Meia Ponte, que é a ETA em estudo, e essa unidade de tratamento de resíduo gerava, né, gera ainda o lodo de ETA, e a gente precisava dar uma solução, uma destinação adequada para esse resíduo, né? Sendo que a disposição inadequada desse resíduo, né, acarretaria impactos ambientais significativos. Em contrapartida, a gente tem a realidade dos aterros, né, que precisam aí de
camadas de recobrimento, que geralmente são feitas com o próprio solo, né? Para reduzir a questão do odor, a questão da emissão do gás, para diminuir também a questão de vetores associados, né? A partir disso, a gente tem um problema abordado, a necessidade de encontrar alternativas sustentáveis para a destinação do LETA, visando reduzir impactos ambientais e custos operacionais, né? Apresentando aí uma solução para o aterro sanitário. Então, qual que é o nosso objetivo? O objetivo geral do trabalho é avaliar a viabilidade do uso do LETA, da ETA Meia Ponte, que é uma ETA localizada em Goiânia, da Saneago, como material de recobrimento em um aterro sanitário privado em Aparecida de Goiânia. Os objetivos específicos foram caracterizar o lodo de ETA quanto a granulometria, teor de sólidos, umidade e pH, classificar esse LETA conforme a NBR 10.004 de 2004, né, que vai falar sobre a classificação de resíduos, e avaliar a trabalhabilidade e o desempenho geotécnico desse lodo dentro do aterro sanitário, né? Foi um estudo de caso exploratório em que foram definidas 3 metodologias, né? A primeira, caracterizar 3 etapas dentro da metodologia. A primeira, de caracterização inicial, depois de classificação desse lodo e, por último, da avaliação da trabalhabilidade do desempenho geotécnico desse lodo no aterro. Primeiramente, dentro da caracterização inicial do LETA, foram feitas análises de granulometria, teor de sólidos, umidade e pH, justamente para se comparar esse lodo ao solo que outrora era utilizado para a camada de recobrimento desse aterro. Então, identificar se esse lodo ele possui características similares ao solo, porque se a gente for parar para pensar, dentro de uma estação de tratamento de água, o que a gente tem? A gente tem a captação, né, de um corpo de água, no nosso caso, um manancial de superfície, então a gente coleta ali a água do rio, faz o tratamento, durante o tratamento eu gero esse resíduo. Então, qual vai ser a característica desse material? Ele vai ter um pouco de matéria orgânica, mas não muito, que vai ser a matéria orgânica ali oriunda do rio, né? Vai ter também um pouco, né, mas uma parcela bem pequena mesmo de coagulante que é adicionado nesse processo. No nosso caso, a gente utiliza policloreto de alumínio, então pode ter um pouquinho de teor de alumínio, mas ele vai ter ali uma aparência, uma similaridade ao solo, né? E por isso a gente entende como uma possibilidade essa utilização como camada de recobrimento em aterro. O segundo passo foi a classificação do lodo de ETA, e para essa classificação a gente fez uma coleta de amostras e, posteriormente, análises laboratoriais para que a gente pudesse classificar esse lodo de acordo com a NBR, né? Até está tendo uma atualização dessa NBR, mas à época, né, o que a gente averigou? Se ele seria um material classe 1 ou classe 2, e sendo classe 2, né, que no caso é um resíduo não perigoso se ele seria ali inerte ou não inerte, né? Se ele ia conferir algum tipo de risco ali ao aterro sanitário. E por último, né, uma avaliação da trabalhabilidade desse lodo, né? Como é que ele se desempenhou no aterro, que foi feito a partir de observações em loco durante os períodos de estiagem e de pluviosidade. Quanto aos resultados, né, ao se analisar a caracterização do LETA, a gente observou que a maior parte dos parâmetros, né, foram muito similares ao solo, né? A gente teve uma granulometria muito parecida ao solo que estava sendo utilizado. O teor de sólidos, a gente verifica aí um lodo que já estava aí até bastante seco, né, 61,80%. Sólidos fixos e sólidos voláteis aí, com sólidos fixos 80,10%, sólidos voláteis 19,90%. E a umidade 39,88%. É bacana se observar aí a questão do teor de sólidos totais, porque a indicação para que se fizesse essa destinação do lodo como camada de recobrimento foi uma ideia nossa, sim, mas também partiu do pressuposto do que direcionava o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás, né? Apesar da gente não ter estudos aqui no estado e poucos estudos também em nível Brasil,
Lá no Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás, havia essa indicação, né, de se utilizar esse material como camada de recobrimento em aterros, desde que o teor de sólidos, né, fosse superior a 50%. Então, foi avaliada essa questão do teor de sólidos, né, o nosso já estava aí 61,80%, né, e só foi possível atingir esse teor de sólidos totais maior que 60 e um pouco, porque o nosso lodo passou por um tratamento, né, que é uma lagoa de sedimentação que a gente tem na ETA Meia Ponte, e ficou secando ali durante um ano, aproximadamente. Em relação à classificação conforme a NBR 10.004 de 2004, o lodo analisado ele foi classificado como um resíduo classe 2A, ou seja, um resíduo não perigoso, né, que não conferiria nenhum risco aí ao aterro, e um resíduo não inerte, né, com propriedades aí orgânicas, né, justamente pela característica, né, de ser um lodo que ele é oriundo, ele vai ter características aí do manancial em que houve a captação lá na ETA. E, por último, né, em relação à trabalhabilidade, ao desempenho geotécnico, né, o que se observou é que durante o período de estiagem, o LETA apresentou um comportamento muito semelhante ao solo, né, então permitiu esse espalhamento uniforme, e em períodos chuvosos ele formou uma pasta, e essa pasta também foi muito positiva, porque atuou dentro do aterro como uma barreira hidráulica, auxiliando na contenção de erosões em taludes provisórios, né? O aterro lá, o aterro tipo trincheira. Aqui algumas fotos do espalhamento do lodo, e do lado direito aí a questão da formação da pasta, né? E aí esse crescimento da vegetação que contribuiu com a questão da barreira hidráulica, né? Então observa-se que ele contribuiu, inclusive, do ponto de vista, né, de ser um material orgânico a mais, né, contribuindo para esse crescimento vegetativo. De maneira geral, quais foram as nossas conclusões, né, dentro desse estudo? É que o uso do LETA, né, o lodo de ETA, como material de recobrimento em aterros sanitários é viável, apresenta vantagens operacionais e ambientais, né? Essa parceria, ela foi um termo de convênio, né? Ela não envolveu custos, então foi uma parceria que agregou muito, tanto para o aterro quanto para a própria Saneago. E essa substituição do solo pelo lodo de ETA pode, então, reduzir custos e minimizar a disposição inadequada desse resíduo. É importante que se realizem estudos adicionais, né, para comparação de resultados em diferentes contextos, em outros estados com características diferentes também. O bacana desse estudo é que ele é bem replicável, ele está muito presente na nossa realidade, porque ainda há uma dificuldade muito grande, né, de destinação desse lodo. Isso vem sendo pensado, diferentemente do lodo de ET, né, são estudos muito recentes relacionados ao lodo de ETA, né, porque o foco principal dos estudos sempre estava no lodo de ET, que era um problema já de muitos anos. Mas esse despertar para o lodo de ETA, ele é até bem recente, então é importante que sejam feitos estudos, né, análises em outros locais, né, e que esse estudo seja replicado, mas que a gente também tenha ali outros resultados para serem comparados, né, e que seja monitorada também a qualidade da água de arrasto da chuva, né, para que seja avaliado o potencial de carreamento de impurezas. A pesquisa ela contribui tanto para a busca de soluções sustentáveis na gestão de resíduos, né, promovendo a reutilização de subprodutos do tratamento de água, e a implementação de práticas como essa serve de modelo para outras localidades que enfrentam desafios semelhantes. Eu quero agradecer muito a oportunidade, né, de ter participado do Troféu Seriema, e também agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho, de mostrar um pouco das experiências que a gente tem vivenciado enquanto companhia de saneamento, né? A questão das parcerias também, a parceria da iniciativa pública e da iniciativa privada, né? E mostrar que esse projeto ele tem potencial para ser aplicado em outros lugares, em outras plantas, em realidades que, apesar de diferentes, têm muitas similaridades. Caso tenha algumas dúvidas, eu me coloco à disposição. Parabéns, Débora, parabéns a toda a equipe. Realmente
é uma temática, um desafio para as empresas de saneamento básico, essa questão dos resíduos de ET e ETA, e realmente bem promissor. A gente fica muito feliz com o trabalho executado, pela confiança no Troféu Seriema. A gente parabeniza toda a instituição e ficamos muito honrados. Débora, e se você puder tirar do compartilhamento de tela, fazendo um favor. Pessoal, só reforçando, para quem ainda não preencheu a avaliação do nosso evento, está aí no chat. A gente precisa muito dessa participação. O CREA Goiás ele é certificado pela ISO 9001, então a gente precisa dessas certificações para que dessas avaliações para que a gente possa continuar promovendo os trabalhos, inclusive o Troféu Seriema, tá? E a lista de presença, para quem realizou a inscrição via o sistema, via o nosso site, automaticamente o certificado estará lá disponível. E de toda forma também, quem está aqui participando e tem interesse em receber o certificado e não realizou a inscrição, por favor, preencha a nossa lista de presença e para que depois a gente possa entrar em contato sim, compartilhar novamente. Certinho, Camila, vou aqui compartilhar novamente. Segue aí novamente, pessoal. Então a gente reforça, acho que ficou duplicado. Vou aqui mandar novamente. E a gente tem algumas perguntas aqui. O pessoal que estiver acompanhando, se tiver pergunta via chat ou via o áudio, pode abrir o áudio. Deixa eu verificar aqui. A Lívia, que está nos acompanhando, do trabalho do Pequizeiro, do Pequi. Helenice, ela está questionando aqui se o trabalho, né, contemplou também a interferência das mudanças climáticas no cultivo do pequi. Se vocês têm esse respaldo na pesquisa, e a gente está vivendo esse momento de mudanças climáticas, como que é? Nesse primeiro momento, ainda não, porque a prioridade era disponibilizar as cultivares, né, e o trabalho agronômico, ele continua, com outros especialistas envolvidos, né, então nós temos aqui na Embrapa Cerrados especialistas nas questões climáticas. No entanto, já é sábado, né, principalmente em 2023, a safra de pequi no Tocantins, ela foi comprometida, né, pela falta de chuvas, né. Então, assim, é uma preocupação nossa, mas nesse primeiro momento, não foi observado isso, não, pesquisa, mas ele está nos tópicos que estão sendo estudados. Maravilha, Lenice. Então, assim, essa pesquisa, inclusive, na apresentação, ela já tem 25 anos, né? Então, assim, é realmente muito importante e que realmente com essas mudanças climáticas possa se colocar aí também essas questões aí de como que a conservação dele também com essas questões da mudança climática, a gente fica muito feliz. A Lívia também comenta aqui parabéns para o trabalho, no caso lá do Hospital São Julião. Ela complementa que trabalhar com gestão de resíduos sólidos é bem complexa, né, em instituições, principalmente em hospital. E aí, doutora Jéssica, ela pergunta aqui se é possível detalhar um pouco mais sobre os principais desafios enfrentados no início do projeto. Se você conseguir, resumidamente, falar um pouquinho para a gente. Eu acho que o principal desafio que eu posso colocar aqui é a mudança de cultura, né? Da organização como um todo. Isso já é uma questão que a gente traz de dentro de casa, né? O descarte dos resíduos, até dentro de casa a gente identifica as dificuldades de fazer essa separação. E cada um tem uma forma de fazer. Tem casas que já estão mais no viés da separação, outras não, que coloca tudo no saco preto, tudo no mesmo lugar. E então, com certeza, o maior desafio é a mudança de cultura, a comunicação assertiva para que o serviço seja executado, né? A iniciativa seja executada, e essa comunicação
ativa e constante. O mesmo desafio que nós enfrentamos quando nós elaboramos o primeiro projeto é o até agora, que é você monitorar e você fazer com que as pessoas que circulam aquela instituição façam a adesão, né, dessa prática e execute em todos os atos de descarte deles. Obrigada, Jéssica. Realmente a mudança de cultura quando se trabalha com gerenciamento de resíduos é o principal desafio inicial, assim, mas vocês estão de parabéns. A Camila Roncato parabeniza aqui o Alexandre, e se puder compartilhar o contato e a apresentação. O Alexandre, ele está no grupo dos autores, a Débora está lá, e aí se ele nos permitir a gente compartilhar o contato, a apresentação a gente pode compartilhar lá também no grupo lá, e a gente verifica as devidas autorizações e tal, e a gente pode sim depois estar compartilhando com vocês via e-mail ou via o nosso WhatsApp institucional, tá, Camila? A gente vai verificar as devidas autorizações certinho para a gente estar compartilhando isso. Deixa eu verificar. Pessoal, quem tiver pergunta, levanta a mão aí também, tá? Alexandre, quais foram os principais desafios enfrentados juntamente com os produtores rurais para aderirem ao projeto? Você conseguiria esclarecer para a gente? Se Sim. teve resistência, como que foi? No começo, houve uma certa desconfiança, porque quem estava à frente do projeto eram os órgãos fiscalizadores, né? Era o órgão ambiental Imaçu e o Ministério Público Ambiental aqui de Bonito, então houve muita desconfiança de a gente entrar numa propriedade para tentar achar irregularidades ambientais, né? Mas desde o início do projeto, desde a primeira reunião, nós fizemos questão de chamar o Sindicato Rural aqui de Bonito, tanto que eles são parceiros desde o início do projeto, eles são um dos parceiros desde o início do projeto, para mostrar para eles que a gente não estava querendo notificar ou ingressar com algum tipo de ação judicial. A gente estava querendo era resolver um problema ambiental de Bonito que vive, né, em função do turismo. Então, eles conseguiram assimilar que a gente estava ali para ajudar e não para prejudicar. Foi um trabalho de muita conversa, várias reuniões, e o projeto sempre foi muito claro, né? Toda vez que passamos uma etapa, concluímos uma etapa de análise das propriedades, nós fazemos uma reunião com todos os proprietários, inclusive a que teve no Alto Mimoso foi dentro do Sindicato Rural, explicamos, então como a gente jogou muito transparente com eles, eles se sentiram muito à vontade em abrir as portas, as porteiras, na verdade, né, para poderem e abrindo as porteiras para a equipe do projeto e não tivemos problema. Um ou outro ainda tem uma resistência, mas a gente conversa, explica que a finalidade não é punir, é cooperar. E de lá para cá a parceria é muito grande e hoje não temos mais aqueles problemas, a desconfiança que ora a gente tinha. Sobre o telefone que a Camila pediu a apresentação, não há problema, pode compartilhar sem problema algum, tá? Não há problema nenhum, tá? Ok, obrigada, Alexandre. Mais uma Nada. vez, parabéns. Realmente, assim, o produtor fica desconfiado. Sim, ainda mais quando o órgão ambiental vai lá. Ele fica, nossa, o que o pessoal está querendo aqui? Mas é realmente muito importante. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa. Pessoal, a Lívia também parabeniza aqui o pessoal pelo o trabalho, produção acadêmica. E eu creio que a pergunta dela é no sentido assim, se tendo esse resultado positivo com essa pesquisa, se a Saneago talvez tenha a previsão de replicar em outros municípios, porque a gente sabe que essa questão dos resíduos de dieta é uma situação recorrente que precisa de um cuidado.
Não sei se a Débora teria essa resposta, ou talvez a Camila que esteja aqui, que, que é. A Camila, eu acho que é gerente de meio ambiente, Superintendente de Meio Ambiente e Recursos superintendente. Hídricos. Isso. Obrigada. Obrigada pela correção, pela informação. Então, está com o pessoal do trabalho, do projeto de produção acadêmica, essa dúvida da colega aqui. Vou responder, se precisar complementar, a Camila complementa muito bem, né? Que ela está representando a gente aqui. Teísa, que também trabalha junto com ela na Superintendência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? Mas o que a gente tem a dizer é que, apesar do nosso convênio ter sido realizado com um aterro privado, né, que também pode ser realizado com aterros públicos, né, com prefeituras, a gente pretende sim dar continuidade, né, a projetos como esse, né, e que a perspectiva é que a gente comece a gerar mais esse resíduo em outros municípios, né? A nossa dificuldade com o interior, com alguns municípios, né, com a maioria deles ainda, infelizmente, é que a gente não tem as unidades de tratamento de resíduos, né? Então a gente está caminhando aí para a implantação dessas unidades de tratamento de resíduo, e essa não é só uma realidade do estado de Goiás, né? É uma realidade assim nacional, né? Estão sendo implementadas essas unidades para que a gente gere esse resíduo e aí sim a gente pense em destinações como essas, né? No caso da ETA Meia Ponte, a gente já tem a unidade de tratamento de resíduo e aí a gente trabalhou essa questão da destinação. Mas, como uma empresa pública, né, a Saneago é uma sociedade de economia mista, ela prioriza o convênio, né, com as prefeituras, com os aterros, né, inclusive públicos, né, para o uso desse lodo de ETA. Se quiser complementar aí, Camila, Teísa, fiquem à vontade. Ótimo, Débora, a gente fica feliz. A Camila está concordando aqui perfeitamente. Realmente a gente entende essa complexidade, mas mais uma vez a gente ressalta a importância dessa pesquisa, por terem realmente efetivado com um exemplo prático, né? Então, terem esse convênio com o aterro, mesmo que nesse caso tenha sido um aterro privado, e realmente eu tenho certeza que tem aí potencial de replicabilidade, tanto no estado de Goiás, como eu creio que também, se vocês registraram, né, a pesquisa de direitos, com toda certeza outras empresas de gerenciamento de ETAs, no caso, poderão depois solicitar aí para aplicar essa metodologia. A gente fica muito feliz. Pessoal, a gente agradece aqueles que ficaram, como se diz, até aqui com a gente. A gente fica muito feliz, em nome do CREA Goiás, presidente Lamartine, a gente fica muito feliz de proporcionar, levar para a sociedade esse conhecimento desses projetos tão relevantes que estão realmente mudando a realidade ali da sociedade, e a gente fica muito feliz. Sigam a gente, acompanhem @Troféu Seriema, para saberem um pouco mais sobre a edição de 2025. Se restou alguma dúvida, podem enviar um e-mail para o nosso e-mail institucional sustentabilidade@creago.org.br. A gente estará com toda certeza à disposição para respondê-los. E agradecer, se ninguém mais, como se diz, se alguém mais não tiver querer o uso da palavra, eu declaro por encerrado. Eu agradeço mais uma vez e relembro que dia 27 a gente retorna com a segunda parte desse workshop, com as modalidades de gestão empresarial para ODS, inovação e imprensa, tá, pessoal? No mais, boa noite, obrigada, bom descanso para todos e até mais. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.